Atenção aí, jovens, se você não dominar estas 5 unidades em física, com certeza vai perder a vaga e você será o concorrente que irá respirar mal no bolso do outro. Portanto, se você quiser conquistar uma vaga no ensino superior público, especialmente na UEM, atenção, esse assunto é exclusivamente para a UEM. Quem quiser garantir uma vaga na engenharia, é preciso dominar essas 5 unidades. Prestem bastante atenção nisto. E isto é para todo jovem que vai fazer exame de física na UEM. Se dominar essas 5 unidades que irei mencionar aqui, com certeza você terá, no mínimo, a pior negativa que você vai conseguir serão 14 valores. Mas no máximo você vai até 20. E se Deus quiser abençoar a cabeça do examinador, com certeza você vai até 20. Mas no mínimo, a pior negativa de todos os tempos que você vai conseguir dominando isto, aplicando o teorema dos copos, claro, na sala de exame e aplicando o método dominó durante a preparação, você vai conseguir, sem sombra de dúvida alguma, no mínimo 14 valores. Agora, só para estarem ligados, aqui eu tenho a brochura de exames de admissão da UEM. Essa brochura tem exames desde 2015 até 2025. Tudo que eu vou falar, parte de todas as análises que eu tenho feito aos exames de admissão da UEM de física, não é? Neste caso eu venho examinando desde 2007 até 2025. Portanto, se você quiser uma brochura parecida com esta, com todos os exames dos anos passados, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você consiga baixar a brochura de exames da UEM. Agora, se você tiver muita sorte no dia do exame, o exame será parecido com o exame de 2025. Se você tiver um pouco de azar, o exame será parecido com o exame de 2022 ou o mais azarado possível será parecido com o de 2017 por aí. O que te garante no mínimo 14 se você dominar essas 5 unidades. E se você for um jovem que já se encontra no centro de preparação para os exames de admissão para o ensino superior público, não estudou essas 5 unidades ou não está estudando essas 5 unidades, ou já passou por essas 5 unidades, mas não sabe nada, é melhor ser sincero consigo mesmo. Você só vai fazer o exame, mas não estará admitido. Quem sabe que não domina isso, é melhor esquecer. Está a sonhar muito de olhos abertos? É melhor começar a pensar nisso, não é? Porque este teu sonho vai virar um pesadelo terrível quando os resultados forem a ser publicados. Não adianta fazer oração para os outros fazerem mal no exame. Deus não vai fazer, não vai atender esse pedido. Agora, pedir para Deus te beijar no cérebro, aí sim, isso aí Deus até pode fazer. Esse é um milagre que faz sentido, pedir sabedoria. Não é você pedir que Deus arreie os gajos preparados para você subir. Não, isso aí não, isso é batota. Então, prestem atenção. Prestem atenção. Ah, mas por que o professor Pedro vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque eu quero-te no ensino superior público. E se você for um jovem já do capa desperto, passou por essas 5 unidades, ainda não sabe, para tudo, papá, para tudo, tudo. Não adianta você andar a estudar muitas coisas sem saber essas 5 unidades que irei mencionar aqui, porque o exame na UEM será isto ou fora. Atenção! Então, essas 5 unidades, para quem está a começar a preparação agora, será que é possível, em um mês, estudar estas 5 unidades, dominar, ir fazer um exame de admissão e sair tudo certinho? A resposta é, claro que sim. E o plano é simples, bastante simples. Ao invés de vocês andarem a coçar lugares proibidos, assim que amanhecer, você vai fazer o seguinte: primeira semana, primeira unidade. Segunda semana, segunda unidade. Terceira semana, terceira unidade. Quinta semana, quinta unidade. Quarta semana, quarta unidade. Quinta semana, quinta unidade. Nós temos aproximadamente 5 semanas até a realização dos exames de admissão. Se você fizer uma dessas unidades por semana,
com certeza você está dentro, ok? Evitem estresses, não é? Evitem transformar sonhos em pesadelos por não entrarem em ação, por se esquecerem do xarope de sucesso. Eu já venho ensinando que o xarope de sucesso é constituído por determinação, em primeiro lugar, segundo, fé, terceiro, foco, quarto, ação. Se você não entrar em ação, é melhor esquecer. Está a sonhar demais. E precisa ser sincero consigo mesmo. Qual é a primeira unidade, professor, que eu preciso dominar para arrebentar os exames de admissão de física na UEM e reduzir em autêntica brincadeira de crianças? Ponto número 1. Atenção, eu vou trazer as unidades e depois vou trazer uma coisa no final que não inclui as unidades, que tem a ver com o princípio da física, né? Uma coisa que se você não souber, dificilmente vai navegar na física. Vou mostrar isso bem. E o mais importante, então, depois das 5 unidades, eu vou vos mostrar um caminho pelo qual, através do qual... estamos a rasgar aqui. Mas vou vos mostrar um caminho através do qual vocês conseguem aceder todas as aulas destas 5 unidades. E vocês vão passar essas 5 semanas estudando por semana e dominando cada uma dessas unidades. Eu vou mostrar como vocês vão ter aquelas aulas todas em vídeos. Aulas gravadas. Só vai amanhecer, você vai puxar a cadeira, vai sentar, colocar ali Net Capa Desperta. Vídeos. Chega Netflix, agora é Net Capa Desperta. Você só deve assistir seriados de física e seriados de matemática, com o próprio rei dos Madodas. Então, dentro das unidades, eu sempre vou liberar as fichas, as aulas teóricas gravadas em vídeos, e em algumas unidades vou liberando também aulas práticas. Se você tem moral de consumir, com certeza o examinador também terá moral de te fazer admitir. Portanto, a primeira unidade que nós temos, somos proibidíssimos de ir para a sala de exame sem dominar, tem a ver com a física moderna. Papá ou mamã também, que anda a sonhar aí de qualquer maneira. Se não sabe física moderna, você já morreu no exame. Física moderna, do que o professor Pedro está a falar dentro da física moderna? Estamos a falar das radiações eletromagnéticas, REM, não é? Dentro das radiações eletromagnéticas, nós temos que conhecer o espectro eletromagnético, temos que também dominar o espectro óptico, a questão da relação comprimento de onda e frequência, não é? Conhecer todas aquelas radiações em ordem crescente dos comprimentos de onda ou em ordem crescente da frequência, ordem decrescente e tal. Deves conhecer todas aquelas 7 radiações de espectro eletromagnético, que partem desde as ondas de rádio, micro-onda, não é? Radiação infravermelho, luz visível, entramos a seguir na ultravioleta, raios-x e raios gamas. Então nós temos que conhecer o espectro eletromagnético. O espectro óptico, que é aquele conjunto da radiação, das cores da radiação, o conjunto da radiação visível, né? Organizado em ordem crescente da frequência ou comprimento de onda. Temos que conhecer aquelas cores ali em ordem também. E dentro das radiações eletromagnéticas tem o nosso tio mais famoso da radiação eletromagnética, que é o tio Planck. Conhecer as leis de Planck, como calcular a energia com frequência, como calcular o comprimento de onda com frequência, como com base na energia achar a frequência, achar o comprimento de onda e assim sucessivamente saber todo aquele aspecto e conhecer as propriedades das radiações eletromagnéticas. Isso nós ensinamos lá no caminho que eu vos mostrar como desbloquear essas aulas no final. Bom, dentro da física moderna já começamos com as radiações eletromagnéticas. O que vem a seguir? São as radiações térmicas. Precisa conhecer as radiações térmicas, não é? E saber o que é isso de radiação térmica. Precisa também conhecer as leis de radiação térmica, que é a lei de Stefan Boltzmann e também a questão da lei de Wien. Os teoremas todos envolvidos por detrás dessas leis. O que acontece com a intensidade total irradiada se a temperatura triplicar? Não é? O que acontece com a energia se triplicar a temperatura? E assim sucessivamente.
nós temos que conhecer estas radiações juntamente com os seus espectros. Isso está dentro da radiação eletromagnética. Perdão, está dentro da física moderna. Então, tenho as leis de radiações térmicas, tenho que conhecer a questão do efeito fotoelétrico ou fenômeno fotoelétrico. Então, temos o fenômeno fotoelétrico, o FF. Se você não sabe FF, esquecer, papá, você vai morrer. Fenômeno fotoelétrico é um fenômeno bastante fácil. É um fenômeno no qual nós temos a radiação visível que incide sobre uma determinada superfície metálica de modo a arrancar-se eletrões de lá e por aí vai. Então temos que conhecer a questão do próprio fenômeno fotoelétrico, a questão de balanço de energia, e este fenômeno deve ser conhecido sob o ponto de vista gráfico, não é? E sob o ponto de vista de balanços de energia. E também as suas aplicações práticas. Esteja preparado neste sentido. Temos também a questão dos raios X, não é? Raios X. É preciso conhecer os raios X, assim como onde eles são produzidos. O que eles representam? Você tem que saber. Raios X são radiações eletromagnéticas de alta frequência, baixo comprimento de onda. E por serem radiações eletromagnéticas de alta frequência, baixo comprimento de onda, isso faz com que haja uma consequência disso. Quanto maior for a frequência, maior a energia, logo maior o poder destas radiações atravessarem obstáculos. Então nós temos que conhecer quem descobriu os tais raios X, onde é que são produzidos os tais raios X. Então a questão aqui não é saber sobre o ponto de vista prático apenas, é também importante saber sobre o ponto de vista teórico. Você tem que saber contextualizar as coisas, porque quando o examinador quer, ele avalia a teoria. E você precisa mostrar que você não é decorímetro. Porque alguns acham que não, física é só saber fórmula. Não é só saber fórmula. Você terá fórmulas, muitas vezes você terá fórmula, mas não vai conseguir contextualizar aqueles dados para a análise correta do exercício. Isso acontece muito com vários estudantes. Primeiro, você não conhece as grandezas que estão a ser entregues. E, se não conhece as grandezas, como poderá aplicá-las dentro da fórmula que você tem? E muitas vezes, conhecendo tendo o conhecimento disto em ordem, faz com que uma fórmula se relacione com a outra e você consiga perceber isto. Então, é neste sentido em que nós devemos nos preparar à física. Professor, já estudei raios X. O que vem a seguir dentro da física moderna? Você precisa estudar, não é? O diagrama de energia e o postulado de Born, né? É hora de estudar o postulado de Born. Essa parte de Born pode ser rara a maneira como se escreve, né? Se já português, já rasga o tuga, imagina já esses nomes de malta francês, europeus e tal. Então, enfim, o que você tem que saber dentro do postulado de Born? A questão do eletrão. Como é que os eletrões se encontram na eletrosfera? Porque aqui vocês vão perceber que quando nós entramos nas radiações eletromagnéticas até o postulado de Born, basicamente a gente está a falar da física, da famosa física atômica. Não é? Estamos a falar da famosa física atômica. Então está-se a falar do átomo, que é constituído por duas regiões, que é a região do núcleo e a região da eletrosfera. A parte do núcleo, a gente ainda vai estudar dentro da física moderna, mas lá para a física nuclear, que é a física que se concentra no estudo do núcleo. Então, por enquanto, você vai estudando o quê? A física atômica, que é o átomo, mas na região da eletrosfera. Então, no postulado de Born, nós queremos, na eletrosfera, o que se encontra? É o eletrão. Então, nós queremos estudar o eletrão. Não é? O que Born diz a respeito do eletrão? Ele diz que esse eletrão se encontra descrevendo órbitas circulares em torno do núcleo. Não é? E essas órbitas são bem definidas para cada eletrão. Mas o mesmo eletrão consegue transitar de um nível energético para o outro nível energético. Durante essa transação, ele pode transitar emitindo ou absorvendo energia em forma de ondas eletromagnéticas. Então, é isso que a gente precisa aprender. Quando é que temos absorção de energia? Quando é que temos emissão de energia? Como é que ficam esses níveis de energia?
Isso você precisa entrar na sala de exame enquanto sabe. Mas o seu examinador não vai avaliar muito isso aí. É sorte para quem não estudou muito aquilo ali. Mas você, para garantir o teu 14, tem que estudar nestes moldes em que eu estou a falar. E o método que você vai aplicar é muito simples. Chama-se método dominó. Papai, eu não estou a falar de você ir ler radiações eletromagnéticas. Não estou a falar de ir conhecer fórmula de raio-x. É para sentar, aquecer a cadeira e a cabeça sair consciência. Eu quando leio começo a doer a cabeça. Era para doer o pé. Se você está a usar a cabeça, tem que doer a cabeça, papai. Não me envergonhe. E não sabe por que dói a cabeça. A cabeça só dói porque uma nova conexão está sendo gerada no cérebro. Está a doer porque você está a ficar mais inteligente. Agora você tem medo de ficar inteligente. Quando começa a doer, desiste. Cuidado, meu jovem. Viemos aqui para o postulado de Born. E a seguir ao postulado de Born, nós tínhamos que estudar a relação entre massa e energia proposta por Albert Einstein. Então, que seria a relação massa-energia segundo Einstein. Você tem que conhecer a relação massa-energia segundo Einstein. Aquela relação que nos leva para a fórmula M vezes C quadrado. Energia é igual a massa vezes C ao quadrado. Não é? Temos que estudar a relação massa-energia segundo Einstein e sabermos essas coisas de fotão ou não fotão. Bom, fez isso, você fechou a parte da física atômica, precisa entrar na física nuclear. Precisa entrar na física nuclear. Então, como não há espaço aqui para eu falar da física nuclear, eu vou mencionando algumas coisas. A física nuclear, bem estudada, começa em você entender o que são partículas elementares. Essas partículas elementares são as que vão compor, não é, toda a física nuclear. Você estuda essas partículas elementares, estamos a falar do fotão, estamos a falar do neutrão, do eletrão, do positrão, do próton, não é? Tem que conhecer essas partículas nucleares elementares, porque essas partículas elementares é que constituem o núcleo atômico. E falar de conhecer não é ouvir falar da palavra eletrão. O eletrão precisa ser identificado apenas pela massa atômica e pelo número atômico. Você precisa saber olhar para a massa atômica e o número atômico e perceber do que se trata. Então, estudou a parte das partículas elementares. Existem alguns núcleos atômicos dos quais nós falamos bastante dentro da física nuclear. Esses núcleos atômicos são o deutério, o trítio e o hélio. Esses núcleos atômicos, não é, são bastante presentes ao longo da física nuclear. Você precisa conhecê-los pela massa atômica e pelo número atômico também. Entender o que são isótopos, o que são isóbaros. Isótopos não precisamos muito, é mais para a química. Aqui na física trabalhamos mais com isótopos e isóbaros. Bom, foi para este caminho. Qual será o teu próximo passo? O teu próximo passo é estudar as principais reações nucleares. Estamos a falar, primeiro teria que saber definir o que é uma reação nuclear. Não é só ir querer discutir principais reações nucleares sem nem sequer saber o que é uma reação nuclear. Não é? Então temos que saber o que são reações nucleares. Eu sei, muitos não sabem, estão à espera do professor definir para eles. Então, reações nucleares, os principais tipos, nós temos as reações de desintegração, podemos começar com as reações de fusão nuclear. A seguir a reação de fusão nuclear, temos a reação de fissão nuclear, também conhecida como reação de cisão. Temos também as reações de desintegração. E essas reações de desintegração também dividem-se em 3 tipos de reações de desintegração, que é a desintegração alfa, beta e gama. Essa beta, dentro da beta podemos encontrar beta mais, beta menos e podemos também encontrar a captura eletrônica. Então temos que ter esta cautela. Agora, o que é uma reação de fusão? Tens que conhecer a reação de fusão, não é? Por definição,
Também deves conhecer a reação de fissão por definição e as características de cada uma dessas reações. Fissão, em português, da palavra fissão significa dividir. Então tem que saber que é uma reação na qual o núcleo pesado é bombardeado de nêutrons de modo a dividir-se em dois núcleos mais leves, liberando nêutrons de fissão. Estes nêutrons serão os nêutrons de fissão da primeira geração, né? Vocês que já estudaram um pouco. Mais energia, não é? Mais a energia. A questão da reação de fusão é uma reação na qual dois núcleos atômicos, não é, são fundidos para formar um núcleo mais pesado. Claro, libertam certas partículas lá. Essas partículas liberadas, para você conseguir as identificar, deve ter passado lá na introdução. Quando nós falamos de... lá na introdução falávamos de partículas elementares. E libera-se grandes quantidades de energia. Agora, você precisa entender que na fusão libera-se energia, na fissão também libera-se energia, mas a energia liberada na fusão é muito maior em termos de poder comparado com a energia liberada na fissão. A reação de fusão libera mais energia do que uma reação de fissão. Mas a reação de fusão ainda não é muito praticada pelo homem. A reação mais praticada é a reação de fissão nuclear. É por isso que você vai entender que a produção de energia em centrais nucleares geralmente dá-se devido a reações de fissão nuclear e não fusão nuclear. E os lixos atômicos radioativos que nós temos aqui são, na sua maioria, gerados por reações de fissão nuclear e não fusão nuclear. Porque essa nem é muito praticada, não é? Bomba atômica, tem que saber é que tipo de reação, fusão ou fissão nuclear. Tá, já usar nhanguismo não vai funcionar, tem que ser... A bomba atômica é uma reação de fissão nuclear. Agora, existe uma bomba designada bomba de hidrogênio. De que tipo de reação se trata numa bomba de hidrogênio? Então, conforme podem ver, não estamos a dar apenas o que vai ser avaliado. Isso é ciência, papai. Isso é consultoria. Ok? Isso é consultoria. E eu vou mostrar-te no final como encontrar tudo isso em aula, de básico para o avançado. Se fizeres, conseguires consumir uma unidade por semana, no mínimo, tua nota será 14. No máximo é 20, claro. Não é? A bomba de hidrogênio é uma reação de fusão nuclear. Só que as reações de fusão, para que possam ocorrer, uma vez que nós vamos fundir núcleos leves, para que a gente consiga fundir núcleos, o núcleo é a região mais protegida do átomo. Para que isso possa ocorrer, a fusão de dois núcleos requer energia. Então, essas reações de fusão, para que possam ocorrer, precisam de uma energia inicial. Só depois é que irão ocorrer, não é? O Sol, a energia do Sol que nós temos no Sol, é graças a uma reação de fusão. É um exemplo prático da reação de fusão, não é? É um exemplo prático da reação de fusão. E outra reação de fusão que nós conseguimos gerar como seres humanos é a reação da bomba de hidrogênio, como havia mencionado aqui. Mas o que acontece com a bomba de hidrogênio? Ela é uma reação de fusão. Toda reação de fusão consome energia. Então, para que ela possa funcionar, a bomba de hidrogênio, geralmente os físicos, né, eles usam uma reação de fissão para servir como gatilho para iniciar uma reação de fusão nuclear. Ou seja, é como se fossem as duas reações de fissão e fusão, mas que o objetivo principal é que conseguir a reação de fusão. É muito mais poderosa a bomba de hidrogênio do que uma bomba atômica. Isso pode cair no exame de física. Qual é a bomba mais energética, mais perigosa? Seria, no caso, a bomba de hidrogênio, porque usa uma reação de fusão, do que a bomba atômica, que usa uma reação de fissão nuclear. Então, é muita coisa. Vocês precisam também saber o que são reatores nucleares. O que são reatores nucleares? Porque essas reações de fissão, nós podemos ter uma reação de fissão controlada e uma reação de fissão descontrolada. Então, para que a reação de fissão possa ser controlada, os físicos, os engenheiros, usam reatores nucleares.
Enquanto que as bombas atômicas são um exemplo, não é, de reação de fissão mais descontrolada. É uma reação de fissão aberta. Enquanto que aqui, nos reatores nucleares, nós conseguimos realizar reações de fissão, mas de forma controlada. E esta forma controlada de realização de reações de fissão permite com que aquela energia gerada na fissão possa ser aplicada, né, para a produção de corrente elétrica e tantas outras coisas com necessidades energéticas. Bom, vamos falar pouco de ciência, né? Vamos falar mais da matéria necessária, porque eu estou a sentir que já está a sentir que parece muita coisa, está a perder energia. Querido, estamos a falar de reações que liberam energia. Se essas reações estão a liberar energia, você deveria estar a absorver energia. Então, isso é uma revelação. Você estava para ir às cegas. Então, desperta com o canal Capa Desperta e começa a pegar os gatilhos e não exploda, ok? Não exploda. Você deve explodir já depois do exame ou no dia do próprio exame para detonar o exame e garantir esse teu curso. Você está a sonhar muito com ele. Então, veio até aqui nas reações de desintegração, sabe, completar reações, calcular a energia liberada na reação e tal. Você está preparado. Fechou o tópico número 1. É preciso estar apto a responder qualquer questão, seja teórica ou prática, né? A despeito desta matéria aqui, sem precisar chamar tua avó. Só assim diremos que você aplicou o método dominó para a física moderna. Ok, só para os apressados, porque ansiosos. Para você ter acesso a todo o top 5 de física, com todas as aulas de física, mini testes, não é? Para cada um desses tópicos, você vai poder ter essa chance de fazer uma avaliação 100% online. Essas aulas vai ter acesso em vídeos, atenção, não vai ter alguém para te explicar. As aulas estarão todas explicadas com exercícios, fichas, tudo lá resolvido em vídeo. E terá avaliações e terá exames da UEM dos anos passados, resolvidos em vídeos. Terá alguns exames, sim, resolvidos em vídeos. E terá pré-exame de física, onde você vai poder verificar se realmente está ou não preparado para o exame de física. Consegue aplicar este top 5 ou não? Então vamos deixar lá alguns pré-exames, no mínimo uns 3 a 2 pré-exames de física para você verificar se está realmente preparado. Então, para ter acesso ao top 5, não é? De física, presta atenção. No primeiro comentário deste vídeo fixado, eu vou deixar um link onde você vai clicar para poder fazer a inscrição e entender quais são os requisitos para você aceder a isto aqui. Mas nós vamos oferecer isto quase que de graça. Não é de graça, vais pagar um valor simbólico, mas será quase que de graça para o teu sonho. Teu sonho vale mais, não é? Então, o top 5 de física, ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp 873317, não é? 630. Querido, não é para mandar uma mensagem e dizer: olá, é da Capa Desperta, não. Entra em contato no WhatsApp, é só dizer: quero o top 5 de física. Prontos. Não precisa dizer bom dia, não precisa dizer boa tarde. Você vai dizer boa tarde, nós vamos ver a mensagem de noite. Já vamos dizer o que? Você já disse boa tarde. Então, não precisa dizer bom dia, não precisa dizer boa tarde. É só dizer: quero top 5 de física. Então, aí vão te mandar as instruções do que é necessário, juntamente com os requisitos. Prepare-se, mas um pouco só. Um valor muito simbólico. Você vai conseguir aceder tudo isto aqui, para rever a matéria e desenhar este plano. Bom, matou a primeira unidade. Essa é a única unidade mais longa. Então, no máximo, eu te dou 1,5 ou 2 semanas para os mais lentos. Atenção, não é para estudar como miúdos da 12ª. Só ouvem falar, não. Aqui estamos a estudar para não errar. Estudar como madotas. Então, é por isso que também precisam baixar a ficha e resolver os exercícios da ficha. Não é para ouvir falar, é para manjar, movimentar o assunto. Tranquilo, vamos para o segundo tópico. Proibidíssimo de você entrar para a sala de exame sem saber mecânica dos fluidos.
Papá ou mamãe também tem que entender a mecânica dos fluidos, não tem como. E a mecânica dos fluidos divide-se em dois grandes grupos. Estamos a falar da hidrostática, estamos a falar também da hidrodinâmica. Principalmente a hidrodinâmica. Fundamentalmente a hidrodinâmica. Mas não vá despreparado. Estuda a hidrostática. Dentro da hidrostática, nós conseguimos calcular pressão no interior do líquido, essas coisas de vasos comunicantes que nos permitem determinar densidades e tal, prensas hidráulicas, pressão aqui é igual a pressão lá, a pressão, força sobre a área. Então, falamos mais sobre a pressão em fluidos que estão em repousos. Enquanto que aqui falamos mais sobre fluidos em movimento. Aqui não só deves focar ao princípio de Pascal, deves também conhecer o princípio de Arquímedes, a questão da flutuabilidade dos corpos quando são introduzidos dentro de um líquido, em repouso. Então, tens que conhecer o princípio de Arquímedes. Quando é que afunda, quando é que flutua, quando é que fica totalmente imerso, qual é a relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido. Essa informação toda deves absorver. Depois disso, saber calcular uma alta pressão e tal. E entrar na mecânica dos fluidos, nos fluidos em movimento. Dentro dos fluidos em movimento, a coreografia é muito fácil. Aqui é só dominar a vazão. Tem duas fórmulas de vazão, conhecer as duas. Depois de dominar a vazão, nos seus dois ângulos, né, que são as duas fórmulas, vais abrir o princípio de continuidade. Papá, entrar na sala de exame, mamãe. Sem conhecer o princípio de continuidade, é suicídio. Dentro do princípio de continuidade, tem que saber, área menor significa o quê? Significa velocidade maior e, consequentemente, pressão menor. Temos que conhecer isso. Ah, professor, não, professor, está errado. Cuidado, tem que ler bons livros. Então, princípio de continuidade. E também tem que conhecer o princípio de Bernoulli. Ou seja, tem que saber calcular vazão, tem que saber calcular velocidade e relacionar com pressão. Tem que saber calcular velocidade e relacionar com área. E aqui tem que saber calcular pressão para líquidos em movimento. A pressão calculada num fluido em movimento é diferente da pressão calculada num fluido em repouso. A expressão para o cálculo dessa pressão é diferente. Quando o fluido está em movimento, já obedece novas regras. Mas quando está em repouso, obedece outras regras. Tranquilo, né? Então, só sabe isto, fechou. Entra para o terceiro nível. Onde você vai fazer o quê? Estudar um capítulo extremamente bonito. Eu chamo isso, na verdade, de termodinâmica. Mas dentro da termodinâmica é preciso começar com calorimetria. Ok? Vamos começar com calorimetria, que é a parte da ciência que se dedica ao estudo da troca de calor entre os corpos. É calorimetria, não é? Eu não disse o que era hidrostática, né? Aqui também não disse que era hidrodinâmica, mas não preciso dizer tudo. Senão vocês não estudam mais, ficam a entender que não, aquela aula como o gajo despejou o maninho, aquela aula era resumo de toda a cena. Cuidado! Calorimetria. É preciso conhecer as principais escalas termométricas. Estamos a falar de Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E também conseguir fazer as conversões de temperatura de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, de Kelvin não sei para onde. Então, essas três principais escalas termométricas devem ser conhecidas. A questão da temperatura de ebulição da água, a temperatura de fusão do gelo, não é? Esses pontos é preciso serem conhecidos, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e tal. Por quê? Por vezes, a questão é colocada, mas que, de tal forma que só consegue interpretá-la quem conhece esses pontos. E depois conhecer o princípio fundamental de calorimetria. Saber calcular calor latente, o que é?
não é? Capacidade térmica, o que é? Calor específico, o que é? Quais são as formas, quais são as artimanhas de perceber todas essas formas usando apenas uma única forma? Nós temos que saber todas essas coisas aí, ok? Bom, aqui geralmente para quem vai fazer exame na UPI, eu costumo aumentar a parte da dilatação térmica dos sólidos, não é? Que são as variações que os sólidos sofrem devido à variação da temperatura. Então, precisaríamos, né? Mas no caso da UEM, nem é tão necessário assim, talvez só para ficar armado mesmo. O princípio fundamental de calorimetria é saber que o somatório de todos os calores durante a troca de calores é sempre igual a zero. Esta é que é a fórmula principal para julgar situações em contexto em que a gente tem a questão da troca de calores. Então, em calorimetria é basicamente isso que você deve estudar, trocas de calor e tal, por aí vai. Nós temos fichas tops de linha mesmo, para falar sobre termodinâmica, bem como para falar sobre mecânica dos fluidos e da física moderna. Todas as fichas que vocês irão receber a respeito disso, para quem decidir fazer parte do top 5 de física, ele vai receber fichas de top de linha mesmo. Top. Consegue matar exercícios daquela ficha? Já está. Aplicou bem o método dominó. Está pronto para ser admitido. O examinador até tem moral. A segunda parte da termodinâmica tem a ver com o estudo dos gases. É estudo dos gases. Ok? A parte do estudo dos gases, primeira coisa, você tem que entender quais são as características de um gás. Tem a questão dos parâmetros do estado de um gás, que vocês já conhecem, né? Os parâmetros do estado são a pressão, a temperatura e o volume. Mas temos as características de um gás, não é? E a questão das características de um gás, isso diferencia o gás do sólido, do líquido. Sim, as características de um gás é o que faz com que o gás seja diferente do sólido, do líquido, não é? E do líquido. O gás não consegue manter o volume, não consegue manter a forma, que é o que o sólido consegue fazer. O sólido mantém a forma e mantém o volume. Agora, os líquidos não conseguem manter a forma, mas conseguem manter o volume. Os gases não conseguem manter nada disto. Tanto é que existe um modelo conhecido como sendo gás ideal. Você tem que conhecer as características do gás ideal. O que é um gás ideal? O gás ideal é caracterizado por um movimento caótico das moléculas do gás, né? A distância que separa uma molécula do gás da outra molécula é tão maior comparada ao diâmetro da molécula do gás. As forças de gravidade, não é, sobre a molécula do gás é altamente desprezível, quase que não existem. Não existem forças de atração entre as moléculas, né? As colisões de uma molécula com a outra e com as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas, para dizer que é chopa-chopa, né? Quando uma molécula colide com a outra, não permanecem juntas. Então nós temos que conhecer essas características do gás ideal. E depois perceber o que é necessário para que um gás ideal seja próximo do gás real. Porque existe o gás ideal, mas também existe um gás real. O ideal é um modelo teórico que a gente escolhe para poder estudar um gás real. Na real, existem vários outros parâmetros que a gente precisaria considerar, mas no ideal a gente ignora certos parâmetros e trabalha com um modelo teórico usado para estudar os gases. Agora, dentro disso, tem a equação de estado de um gás. Essa equação de estado é conhecida também como a equação de Clapeyron, né? É preciso conhecer a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Então, PV igual a nRT. Muita gente não domina a equação de estado de um gás, mas domina mais a equação geral dos gases. PVT sempre constante, ou seja, PVT1 é igual a PVT2. Isso muita gente sabe. Os isoprocessos, isobárico, isocórico, não é? E lembrar, isocórico pode ser isocórico, pode ser isométrico, pode ser isovolumétrico.
Nunca ouvi falar de isométrico. É melhor começar a pesquisar. Agora, isotérmico, isobárico, tem que entender quando é que é isobárico, quando é que é isotérmico e quando é que é isovolumétrico. Não é? O que que acontece com os outros parâmetros de estado quando um parâmetro permanece constante? São diretamente proporcionais? São inversamente proporcionais? Como é que isso interfere no trabalho, no calor e na variação da energia interna? Porque nós temos também a questão da primeira lei da termodinâmica, né? Que vai estabelecer a relação entre a variação da energia interna, o trabalho e o calor que é recebido pelo sistema ou que é liberado pelo sistema termodinâmico. O que acontece quando o sistema absorve calor? O que acontece quando o sistema libera calor? E quando o sistema não absorve, não libera, como é que chamamos esse sistema? Como é que chamamos este processo? É um processo adiabático, não é? Trabalho, quando é que fica negativo, quando é que fica positivo? Como calcular trabalho com base em diagrama sobre pressão constante e pressão variável? Como verificar se há compressão ou expansão? Como verificar se há aquecimento ou resfriamento? Então, essas coisas, esses detalhes todos, estão lá nas aulas e é isso que você precisa saber para fazer um exame de física. Se não sabe, você tem que ver se tem jombo ou não. Porque o que você vai tentar fazer é nhanguismo. Nhanguismo, que é a propriedade de chegar a opções corretas sem saber nada naquela questão. Você escolhe de qualquer maneira. Então, isso é nhanguismo. Agora, quando você usa nhanguismo para acertar várias questões, está a tentar usar jombismo, que é a probabilidade, né, ou a propriedade que certos estudantes têm de poderem acertar uma boa quantidade de questões sem saberem nada. Você usou um jombo, ou seja, usou sorte. Claro, alguns têm jombo e outros têm antônimo de jombo. E jombo costuma congelar no dia do exame. Não recomendo. Bom, tendo dito isso sobre a termodinâmica, temos também a segunda lei da termodinâmica que vai dar a questão do rendimento, né? Também recomendo a questão da fonte fria, fonte quente e trabalho útil. Isso é importante como backup. Não confio muito que o examinador avalie essa matéria, pelo menos na UEM não, mas mais para a UP sim. A UP, ela pega bem os assuntos. Né? 4. Oscilações mecânicas. Oscilações mecânicas. Papá, mamã, oscilações mecânicas. Tens que saber na dimensão das oscilações da 10ª classe. Aquelas mesmo que você passou com ele. Não, pessoas que fazem exame de admissão não passaram com ele. Então, aquelas da 10ª classe que você passou há muito tempo, toda aquela informação tem que ter. E depois ter a informação sobre MHS, que é o movimento harmônico simples. Então, quando falamos de oscilações mecânicas, tem que saber conceitos de frequência, conceito de comprimento de onda, questão de período, frequência cíclica, pulsação angular, que é frequência cíclica e por aí vai. E depois começar a estudar MHS, que é o movimento harmônico simples. E aqui, na hora de estudar MHS, muitos putos como vocês que andam a cheirar leite acham que entendem física. Morem maningue nos exames, porque o examinador não vos coloca as questões de como o vosso professor da 12 coloca as questões. O examinador costuma colocar as questões de uma forma que requer um pouco de conhecimento de trigonometria. Porque aquelas coisas das quais vocês vão falar em MHS, que é o movimento harmônico simples, a falar das equações, da equação da elongação em função do tempo, a equação geral da onda, não é? A equação geral da onda você deve conhecer, ela depende do tempo e também da posição. Temos também a equação da velocidade em função do tempo e a equação da aceleração em função do tempo. Tem que também conseguir aplicar derivadas, recordar-se que a velocidade
é a derivada da posição em função do tempo, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo e assim sucessivamente, e conseguir interpretar aquelas funções trigonométricas do jeito certo, entendendo conceitos como fase inicial, essas coisas e tudo mais. Não é? Trabalham oscilações. Pêndulos, que são os principais osciladores mecânicos, isso você vê dentro das oscilações. Porque eu disse que vocês devem dominar as oscilações mecânicas numa abordagem da 10ª classe e também dominarem numa abordagem da 12ª, que é o MHS. Osciladores mecânicos, as equações de Thomson. Período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, período igual a 2πk sobre M sobre K, não é? E saber que o período de um pêndulo simples não depende da massa, não depende da massa, mas sim depende do comprimento do pêndulo e da gravidade, ou seja, depende do planeta onde nós vamos deixar esse pêndulo. Mas você precisa saber o que irá acontecer com o período se porventura o comprimento quadruplicar. O que acontece com o período se porventura a gente colocar este pêndulo gravítico simples num planeta onde a gravidade é 9 vezes menor que a gravidade da Terra? O que acontece também com a frequência linear? O que acontece com a frequência cíclica? Queridos, eu estou a sentir a cabeça de alguém. Está a bater. Isso é simples. Não é? O professor está a cantar aqui. O objetivo não é te assustar. Você é um jovem determinado. Se a resposta for sim, você sente que ainda não está maduro nesses temas. Se a resposta a essa pergunta também for sim, você realmente quer admitir? Escreve nos comentários, realmente quer admitir? Tem que responder lá nos comentários. Está a olhar para a tela para quê? Até fica de olho aberto. Quer realmente admitir? Se a resposta também é sim, você quer realmente admitir? Você não só está a sonhar de olhos abertos. Se a resposta também for sim, então é isso. Trabalha nisso que eu estou a te falar aqui. Este é o caminho, E esta é a verdade. A tua alegria depende disto. Senão não vai comemorar em janeiro. Vai sentir inveja. Inveja dos que aplicaram isso, aplicaram o método dominó. E inveja não é bom. Vai ir para o inferno se ter inveja, tá bom? Pronto. Dissemos isso? Não sinta-se cansado, não sinta que é impossível. O caminho pode ser achado onde houver determinação. Trabalhe com determinação, você encontrará o caminho. O caminho pode ser encontrado onde houver determinação. Todo mundo que ainda tem fé pode escrever isso nos comentários. Você que reconhece que eu ainda não estou maduro, mas acredito que eu sinto que usando aquele plano, 1 unidade por semana, no mínimo vai acontecer alguma coisa boa na minha vida. Escreva aí, o caminho pode ser achado onde houver determinação. Vamos escrever isso nos comentários e nós que queremos o conteúdo do Top 5, está aqui o WhatsApp 8733177630, não é para cumprimentar a ninguém, é só dizer que quero Top 5 de Física, pronto. Aí, se tiveres sorte, vais ter uma resposta rápida. Se tiveres um pouco de sorte, a resposta vai demorar no mínimo umas 24 horas, mas depois vais ter a resposta, né? Enfim, viemos para a 5ª unidade. Queridos, quero esclarecer um ponto bastante importante aqui. As 4 primeiras unidades, mesmo para quem sentir que não consegue entrar na 5ª, se sentires que essas 4 não dominas, tenho uma dica para ti. Não vai fazer um exame. É uma vergonha. Ir para a sala de exame sem saber essas 4 unidades, 4 coisas só. É uma vergonha. Você está a gastar dinheiro de chapa, está a criar stress para si mesmo. Não é? Domina essas 4, pode ir para a sala de exame. A 5ª, deixa para os madodes. Deixa para os madodes. Qual é a 5ª unidade? É a mecânica. O que é mecânica?
Mecânica, você deve estudar cinemática. Cinemática tem todos aqueles movimentos. Cinemática é parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se importar com a causa. Para a cinemática as questões importantes qual é a velocidade, em que posição se encontra, qual é a aceleração, essas coisas e tudo mais. Então a cinemática tem aqueles todos os movimentos, que são aproximadamente os 9 movimentos. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, não é? Temos movimento circular, os lançamentos, lançamento vertical, lançamento horizontal, temos a queda livre, lá na vertical tem vertical para cima, vertical para baixo, então temos que estudar cinemática. Depois da cinemática tem estática. Depois da estática tem dinâmica. Depois da dinâmica, estática estuda a questão de equilíbrio dos corpos e as condições de equilíbrio. Enquanto que dinâmica estuda o movimento dos corpos importantes com as suas causas, ou seja, não basta só saber com que velocidade se move ou qual é a aceleração, mas qual é a força motriz por detrás de todo este movimento. Esse é o assunto da dinâmica. Estudou um pouco de dinâmica, pode saltar para estudar energia, trabalho e potência. A questão da energia potencial, energia cinética, energia mecânica, leis de conservação de energia, estudar o que é trabalho, como calcular trabalho, potência, como calcular essas coisas de potência. Depois pode estudar um pouco sobre colisões, não é? Colisões e a questão de conservação de quantidades de movimento. Fez isso aqui para quem está a estudar agora, para o UEM. Isso aqui chega, papai, não mete muitas coisas, né? Quem já vinha estudando faz tempo, esse aí precisa meter as outras partes, como por exemplo a eletrodinâmica, a eletrostática, não sei o quê. Mas essa informação de eletrodinâmica, eletrostática, fundamentalmente a eletrostática, ela é realmente avaliada. Só que essa informação é como se fossem backups de quem quer ir mesmo com certeza de 20. Quem quiser admitir a engenharia tem que ir com certeza de 14. No mínimo, tem que ser essa negativa. Agora, se vocês não me errarem nada do que apresentei aqui no quadro, eu tenho certeza, queridos, vocês podem voltar e dar a chapada, uma boa chapada, uma bombama ao professor Pedro, se isso que eu tiver escrito aqui não for verdade em 2026. Estou disposto, vocês todos, jovens, estudantes, moçambicanos, peguem cintos, venham apanhar bem o professor, se conseguirem dominar isto e não conseguirem um 14 no mínimo no exame. Venha dar porrada, professor Pedro. Muito bem, agora tem alguns elementos que você não tem como estudar a física sem as dominar. Nós costumamos chamar os elementos de bases, ou seja, fundamentos para você conseguir deslizar a física. Então você, em primeiro lugar, tem que saber o que são grandezas físicas. Muita gente estuda física sem conhecer as grandezas. Grandezas físicas são propriedades físicas mensuráveis. Então, muitas vezes na física, quando você vai calcular o calor, você está a calcular uma grandeza física, que neste caso é uma propriedade física mensurável, usada para medir a quantidade de calor, não é? De um determinado corpo ou durante uma certa transferência de calores. Então, nós temos que estudar grandezas físicas. Vocês precisam conhecer as grandezas físicas. Quanto mais grandezas físicas você conhecer, melhor. E saber que essas grandezas são divididas, né? Existem as fundamentais, existem as derivadas, existem as escalares e existem as vetoriais. Isso é extremamente fundamental no estudo da física. Agora, cada grandeza física possui uma certa unidade física. É aqui onde começa o barulho. Porque a mesma grandeza física pode ser expressa em unidades físicas diferentes. Por exemplo, tempo. Tempo é uma grandeza física, mas a unidade do tempo é segundos no sistema internacional. Mas pode ser dada em minutos, pode ser dada em dias ou horas. Então, só de você ver dias, você já tem que entender que esta unidade é a unidade da grandeza física tempo. Então, devem dedicar tempo a essa parte de grandezas, unidades,
Só por encontrares a unidade, tens que reconhecer a grandeza. Força, Newton. Pressão, Pascal. Área, metro quadrado. Comprimento ou distância, apenas metro. Densidade, metros cúbicos, quilograma é grama, quilograma por metros cúbicos no sistema internacional. Mas podemos dar grama por centímetros cúbicos e assim sucessivamente. Velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora, não é? Centímetros por segundo. A parte de brincar com a conversão da unidade, de unidades, papai, você tem que saber conversão de unidades, não tem como. Porque aqui você vai entender, mas o examinador vai brincar contigo na parte já de converter a unidades, para você converter e deixar a unidade que está lá na resposta. Se não consegue conversão de unidades, eu estou a ser sincero contigo, dou aulas de física há anos. Estudante que não consegue converter unidades, não consegue entender os dados e não consegue ter a resposta certa. Porrada, nonga. É por isso que lá dentro, por exemplo, vocês vão sentir que, em alguns casos, parece que o tema você está a entender. Mas quando chega a parte de resolver exercícios, aqueles dados do que tratam, você nem sabe. Porque eles nem sempre estão a te dizer que isso aqui é massa, mas dizem 3 quilogramas. Se você não sabe que quilograma é massa, não vai entender que aquilo é massa. É por isso que não se trata de ter fórmula. Porque a mesma força pode ser calculada de diversas formas, dependendo do contexto físico no qual tal força se encontra. Mas em função desses dados, a fórmula que sai é esta. Você só vai conseguir fazer esse link, este tipo de link, quando entender unidades, quando souber converter as unidades, perceber o processo da conversão. Mas existem alguns elementos da matemática que também podem te bloquear na live. Um deles, o principal, nem vou falar dele, que nem deveria falar, a questão da multiplicação e divisão. Parte da física dedica-se à multiplicação e divisão. Boa parte dos estudantes capota na hora de dividir números decimais. Professor, quando chega a hora de número decimais, professor, sei, mas não consigo dividir. Nem precisa conseguir dividir. Não precisa mesmo. Em algumas aulas práticas, onde eu resolvo exercício com os estudantes, você às vezes tem 3,15 na física e de repente tens que dividir isso aqui por 1,88. Não é para dividir, ripa. Papito. É para descobrir quantos 1,88 cabem dentro do 3. Você faz 1,8 mais 1,8, passa a 3. Então não cabem dois 1,8. Cabe apenas um deles. Só que como sobra alguma coisa, você coloca vírgula alguma coisa. Então a resposta é 1, alguma coisa. Vai para as opções, procura uma opção que começa com 1. O examinador, nisso aí, ele não dificulta. Na maioria das vezes não. Divisão. Não se faz divisão na sala de exame de física. Se um dia você entrar na sala de exame de física, andar a dividir, não vai acabar o exame. Não se divide no exame de física. Se aproxima valores. No caso da divisão, é só verificar quantas vezes este valor cabe neste. Se sobrar alguma coisa, colocas vírgula alguma coisa. Começa a jogar as opções. Sabe, até dói-me o coração. Dói-me o coração saber que jovens não estão a conseguir entender coisas simples. Não estão a se esforçar. Eu nunca soube isso aí. Eu já estudei, eu já tentei, eu não consigo. Não consegues. Não consegues. Eu também não conseguia. Eu também não acertava. Estou aqui, estou a falar contigo. Estou a dizer que isso é para crianças. Acredita lá, mano. É para crianças mesmo. Professor, está a andar a falar, maninho. Eu não gosto do canal Capa Desperto. Ele fala de uma forma, de qualquer maneira. Às vezes nos agride.
Tem que fazer o quê? Tem que andar até a massagear. Vai conseguir, querido. É só querer. Se esforça, tá? Se esforça. É isso aí mesmo que você quer. Vai chumbar. Se quiser isso aqui. Aqui a alimentação é chima. Com feijão. Então, viemos para aqui. Alguns elementos de matemática. Começamos por ali na divisão. Outra coisa extremamente importante é saber operar com potências de base 10. As potências de base 10 fazem a física, principalmente lá na unidade número 1, física moderna. É sempre alguma coisa vezes 10 elevado a alguma coisa. Tem que saber operar potências de 10. Porque esses elementos aqui, você até pode saber as 5 unidades. Se não souber aqueles elementos, vai ter dificuldades. Isso aqui pode fazer uma vida negra, isso aqui. Então, para não ter uma vida negra, começa aqui. E é por isso que lá no top 5 de física, no top 5, isto aqui não vamos dar, só vamos dar até 4. Vai te atrapalhar isso aqui. Só vai te atrapalhar. Se você está para começar, só vai te atrapalhar isso aqui. Isso aqui vai te atrapalhar. Foca naquilo que eu te disse, é onde está a tua nota para admitir. Então, no top 5, por gentileza, eu vou deixar isto como unidade número 0, para vocês aprenderem a converter unidades, entender alguns princípios fundamentais da física. Mas atenção, queridos, não são vídeos de 15 minutos, quero vos chamar a atenção nesse aspecto. Quem é consumidor do capa, chegou nessa parte de vídeo, sabe como é que os vídeos aqui no capa são. 15 minutos? Não. 20? Não. Então 30, professor? Não. Quantas horas teve um vídeo de ciência aqui no capa de espera? 2 horas. 1 hora e alguma coisa. É assim como são as nossas aulas. 2 horas, 1 hora e alguma coisa. 2 horas, 1 hora e alguma coisa. Sentar na cadeira, transpirar ciência. Mas quando levantar dali, você estará certo de que realmente aprendeu alguma coisa. Não é andar a assistir vidinhos de 15 minutos de Brasília, alguns moçambicanos. Não é dica, é ciência mesmo. Ciência mesmo. Entender a coisa. Ir fazer coisas certas. Vocês ainda não perceberam que essas dicas não vos levam para lugar algum. E uma dica, na verdade, só faz sentido quando você domina as bases. Nunca percebeu isso? Que quando você tem o conceito da coisa, a dica faz mais sentido. Agora, pegar a dica é sem bases. Vai crescer cabeça. Ah, mas não, o professor Pedro também tem cabeça grande. Ele é de nascença e você vai crescer de repente. Pá! Cuidado, meu jovem. Vamos entrar no top 5. O resto que Deus abençoe cada um dos jovens. Não percam a energia, mas renovem as forças. Aqui está o xarope, aqui está o que é necessário para derrubar o exame de física da UEM, especificamente da UEM, reduzi-lo. É autêntica brincadeira de crianças. God bless.